Como que a gente faz para se desapegar? Como que vocês se desapegaram dos brinquedos da infância? Desapego é uma atitude que é consequência de uma forma de pensar. Se eu olho para meu carro novo e penso que eu sou feliz porque tenho um carro novo e penso no carro e aprecio e valorizo, eu tenho um apreço, até mesmo um apego pelo carro. Se eu penso no carro como sendo uma lata que me leva de um lado a outro com certo conforto e segurança, eu tenho outra relação com o carro. Então, a mudança do apego para o desapego passa pela mudança de perspectiva, pela mudança de visão. Se eu olho prestígio, fama, beleza, dinheiro, achando que isso é a fonte de enorme felicidade, eu vou ter uma relação com todas essas coisas. Se eu vejo isso como ferramentas para conseguir vivenciar certas coisas, o grau de apego vai ser outro. Se eu penso que são todas questões impermanentes e o que realmente importa, porque mais cedo ou mais tarde eu vou morrer e a única coisa que eu vou levar daqui é a compreensão que eu consegui conquistar, aí vou ter um apego pelo conhecimento e um desapego por essas outras coisas. Então, em relação ao ego, o ego não tem problema nenhum. Muitas escolas espiritualistas descem a lenha no ego, na verdade estão tentando neutralizar os pensamentos de apego que prevalecem na maioria de nós. Ou seja, uma vez que fomos criados pela sociedade, a gente valoriza a beleza, o dinheiro, o sucesso, o reconhecimento dos demais, a quantidade de likes em nossos posts do Facebook, ou do Instagram, ou da mídia social, da moda. O discurso espiritual chama atenção para o fato de que tudo isso é impermanente, que não é confiável, que a gente não tem controle, que não traz felicidade permanente, mas não porque a coisa em si seja ruim. É simplesmente para ajudar-nos a ver o ego, o dinheiro, fama, prestígio, de uma perspectiva adequada. Então, assim, se você é uma pessoa famosa, isso te dá certo poder e certos problemas e certas coisas. Se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, isso também gera uma série de circunstâncias. Um não é melhor do que o outro. São situações diferentes. Então, a maneira de obter desapego em relação ao ego é compreender que você não é o ego. Compreender que você é a inteligência. E o ego é um conjunto de pensamentos. Pense no ego como sendo uma ferramenta transacional. Soa meio pomposo isso aí, mas faz sentido. É um meio através do qual você interage com o mundo e com os demais. Se você não tivesse um ego que diz, esse pedacinho é meu, esse pedacinho de universo é meu, e o outro não sou eu, e vamos então transacionar, interagir, pegar comida, pegar bebida, conversar, trocar carinho, toda essa experiência só é possível quando você aceita um ego. O ego em si não é nem bom nem ruim. Você pode ter um ego generoso, você pode ter um ego egoísta, você pode ter um ego caridoso, um ego intolerante, um ego fanático. O ego em si é um conjunto de pensamentos. Então, falar bem de você, isso foi feito de propósito, falar do corpo, porque eu sei que assim, a maioria de vocês são mulheres e a questão do corpo para a mulher em nossa época, em nossa sociedade, assim, é um tema enorme, gigantesco. Então, poder olhar para o corpo, seja como for, e poder ver ali a ação de todo o universo, porque o seu corpo é criado, sustentado pelo universo. Você está vendo aí a inteligência cósmica em ação. Poder pensar-se bem, poder pensar-se como uma pessoa digna, poder pensar-se como uma pessoa boa, poder se pensar como um corpo decente, saudável, bonito, é uma coisa que ajuda a... Porque assim, por que isso é importante? Porque como nossa mente está formada nessa sociedade, se eu me vejo como alguém digno, decente, bem intencionado, uma boa pessoa, isso me permite viver melhor. Porque se eu carrego
a ideia de que eu não sou adequado, de que eu sou falso, de que eu não sou tudo o que pareço, de que eu sou egoísta, de que eu sou egocêntrico. Com esses pensamentos na cabeça, uma vez que a minha cabeça foi construída nessa sociedade, provavelmente eu vou me boicotar, eu vou me punir, vai ser mais difícil conquistar as coisas que eu quero. Tá? Então, assim, o seu ego não tem nada de errado. O seu ego é um conjunto de pensamentos. Você pode ajustá-lo, mudá-lo, mas o ponto crucial é que você não é o ego. Você é a inteligência. E você veste o ego para poder transacionar com os demais. Então, não precisa se livrar do ego. Você precisa entender que você não é o ego. Aí está tudo bem. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa que acha que ela é o carro. Ela está dirigindo o dia todo. Vamos supor que ela não tem casa. Ela dorme no carro, ela come no carro, ela... Sim, aceitem o exemplo. Claro que não dá para ir no banheiro no carro, não dá para tomar banho no carro, mas aceitem um exemplo. A pessoa vive no carro, ela se confunde e ela julga que é o carro. Mas aí você ensina a ela alguns exercícios, tá? Como, por exemplo, deixar o carro com o motor desligado, abrir a porta e você tira a pessoa de dentro, como quando você senta para meditar e se desconecta do corpo. A pessoa se percebe existindo independentemente do corpo. Não há nenhum problema com o carro. O problema é a identificação com o carro. Não há nenhum problema com o ego. Todo ego é esquisitinho, todo ego é limitado, assim, veja. O que eu posso fazer com o meu ego? Meu ego é um conjunto de pensamentos, então meu ego, em função dos pais que eu tive, da história que eu tive, tem uma série de características, o seu ego tem outras características, o ego de outra pessoa tem outras características, mas não tem um ego perfeito. Todos os egos são confusos, contraditórios e querem comer o bolo de chocolate e querem emagrecer ao mesmo tempo. Todos nossos egos são assim. Quer ganhar muito dinheiro, mas não quer trabalhar muito. E quer ter fama, mas não quer que os fãs perturbem. Todo o meu ego é complicado, entende? Não vai ficar melhor. Mas o fato de eu compreender que eu sou uma existência inteligente e o ego é o que eu montei, como se fosse com Lego. Cada brick é um tijolinho de Lego. Eu fui montando o meu ego e através dele interajo com os demais. Então, por que não posso pegar o meu ego e tratá-lo com o mesmo respeito, o mesmo carinho com que trato o ego do meu filho, o ego do meu pai, o ego da minha mãe, o ego do meu esposo, esposa, o ego do meu cachorro? Por que eu vou tratar melhor o meu cachorro do que o meu próprio ego? Não faz sentido. Se eu tenho uma mente amorosa, eu tenho com todos, inclusive comigo. E que na nossa sociedade, as ideias que prevalecem são de eu versus Deus. Tá? Deus quer que eu seja extremamente generoso, cuide de todo mundo, mesmo que seja às custas da minha própria felicidade. Esse é um pensamento de carência, mesquinho, não é um pensamento divino. Porque no pensamento divino, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Vejam aqui, eu conversando com vocês, estou dando um monte de coisas, e eu estou recebendo um monte de coisas simultaneamente. O ato de dar é o ato de receber. Na hora que você pega um bebê no colo, para proteger, para cuidar, para embalar, para que adormeça, nesse ato de doação, você está recebendo. As mães sabem disso. Cuidar de um filho é receber um monte de coisas. Abraçar um marido, uma esposa, é receber um monte de coisas. Dar é receber. Não é que você vai receber depois, como uma conta comercial, que você tem um débito e um crédito, e aí você como... Não, pagou e foi generoso, então vai receber. Isso não é isso. Ao dar, você recebe. É instantâneo, é ao mesmo tempo. Então, por que cuidar dos nossos filhos, dos entes queridos, e não cuidar do meu ego? Meu ego não é meu inimigo. Meu ego é um pobre coitado. Sim, peguemos aqui, eu vou pegar o meu ego porque é o que eu tenho. O Andrés, você coloca o nome de você. O Andrés é um pobre coitado. Sabe algumas coisas e ignora toneladas de coisas. Gostaria de viver certas coisas, mas
não dá, não há tempo, não há dinheiro, não há energia, não há persistência suficiente para conquistar tudo que gostaria de conquistar em todos os sentidos. Não é possível. É só um ego. E o ego é contraditório. Eu quero umas coisas e quero outras, e não dá para ter as duas ao mesmo tempo. O ego é assim. É um conjunto de pensamentos que tem visões parciais. O que torna a situação mais confortável, minha relação com o meu ego? Quando eu vejo como que não mais tento fazer com que o meu ego seja perfeito. Eu aceito. Meu ego é intrinsecamente imperfeito, porque não consegue fazer um monte de coisa. Desse ponto de vista, é imperfeito. Agora, se eu penso do ponto de vista da totalidade, o ego é perfeito, porque foi construído do jeito como foi construído pela totalidade. A totalidade trabalhou trilhões de anos para conseguir produzir os genes necessários para poder juntar meus tartaravós, para que depois juntou os avós, depois juntou os pais, para que esse ego pudesse ter um corpo. E os pensamentos e os vrites e as experiências de infância, tudo isso foi coordenado pela totalidade. Então, assim, desse ponto de vista, meu ego, neurótico, limitado, contraditório, é sagrado. É maravilhoso, é puro, é perfeito, do ponto de vista da totalidade. Do ponto de vista da minha mulher, ela não concorda com nada disso. Está claro? Do ponto de vista do meu cachorro também não, do ponto de vista de qualquer um, não. Então, na medida que a gente entende que nosso ego é limitado por natureza, tem recursos limitados, poderes limitados, conhecimento limitado, você vai querer que ele se dê bem em todas? Como é possível? Ele fracassa às vezes, ele erra às vezes, ele fala bobagem às vezes, ele enfia os pés pelas mãos de vez em quando. Mas não porque seja mau, mas porque tem conhecimento limitado, poder limitado, recurso limitado. Grave isso que fica fácil. Seu ego tem sobre qualquer coisa. Sobre como cozinhar, como namorar, como trabalhar, como relacionar-se com as pessoas. Tem conhecimento limitado, poder limitado, controle limitado, recursos limitados. Então, assim, até que não se dá tão mal, tá vendo? Seu ego, até que consegue algumas coisinhas com tão pouca, com tanta limitação. Então, você vai mudar um pouquinho o ego. Então, assim, à medida que a gente se torna mais sábio, o ego não é que vai se tornando mais perfeito. As exigências neuróticas do ego nos mobilizam menos. E nós olhamos para o ego como se fosse um cachorrinho e falamos, ô, Totozinho, calma, calma. Tem um ossinho aqui, ó, pronto. Calma, calma. É isso, o ego precisa de um afago. Precisa de uma trança de vez em quando, eventualmente. Precisa de ganhar o mínimo para poder se sustentar. Precisa de uma casinha para não ficar ao relento. O ego precisa dessas coisas. Não há nada de errado. Dê um pouquinho disso tudo. E pronto. Aí o ego sossega um pouquinho. Mas não espere que seu ego seja aquela coisa idealizada. Nunca responde errado, sempre sorridente. Só se fizer uma cirurgia estética e colocar um sorriso plástico na boca, não tem como. Caso contrário, você vai pisar numa pedrinha, um dia que está caminhando descalço e vai doer, e vai gritar. Não confunda o ego com você. O ego será limitado. O ego do sábio é limitado. O ego do sábio gosta de algumas coisas, mesmo figuras mitológicas, como um Krishna na Índia. Ele gostava de comer manteiga e enfiava a mão na manteiga e roubava o mel da mãe para comer com a manteiga. É um ego limitado com certos gostos. Entende? Então, assim, o desapego é uma consequência. Não há como treinar o desapego. Há como compreender cada vez mais que nós não somos o ego e, naturalmente, então, o desapego acontece.